Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Vato Concurso, dando continuidade ao nosso projeto aí, intensivão de questões rumo à Polícia Militar do Pernambuco. Hoje iremos trabalhar a disciplina de Direito Constitucional, aí em cima do assunto, ó, a administração pública, certo? Iremos trabalhar aí do artigo 37 ao 43 da nossa Constituição Federal, beleza? Lembrando aqui também, quem ainda não adquiriu o nosso combo da Polícia Militar do Pernambuco, composto aí pelo Caderno de 1000 Questões, Vadimeco e Etal Verticalizado, está disponível ainda lá no nosso site, beleza? Só para quem está assistindo esse vídeo, nós estamos deixando aqui um cupom de 20% de desconto para quem quiser adquirir nosso combo, beleza? Vocês vão colocar lá na caixinha de cupom do nosso site, ó, o seguinte cupom, VAD20, beleza? E aí vocês vão ganhar 20% aí em cima do combo. Quem quiser adquirir apenas o caderno de 1000 questões isolado, vai estar disponível lá também para você adquirir apenas as 1000 questões, beleza? Lembrando aí, se você é novo no canal, se inscreve, deixa o like. Vocês aí que já estão estudando com a gente, deixa aí no comentário quantas questões vocês acertaram. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário que a gente vai sanar a dúvida de vocês, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, para a nossa primeira questão. Questão número 1, ó. Lembrando que estamos sempre trabalhando as questões do Instituto AOCP, ó. Estamos focando aí 100% na banca do concurso Polícia Militar do Pernambuco, beleza? Então estamos aqui trazendo sempre questões focando na banca Instituto AOCP, certo? Então vamos lá para a nossa primeira questão, ó. Conforme a Constituição Federal, mesmo depois de adquirida a estabilidade, ó, o servidor público está sujeito à avaliação periódica de desempenho, ó. Avaliação periódica de desempenho, certo? Nesse caso, trata-se de clara concretização do princípio da... Então, vamos ver aqui qual o princípio está relacionado aí com a avaliação periódica de desempenho, certo? As alternativas que temos, ó, moralidade, legalidade, eficiência, continuidade e ampla defesa, certo? Senhores, aqui revisando a situação da estabilidade do servidor público. Essa estabilidade aqui, ela só será assegurada efetivamente após 3 anos, certo? 3 anos de efetivo serviço, certo? Então, o servidor público, ele só terá estabilidade aí assegurada após os 3 anos de efetivo serviço, beleza? Quanto aqui à avaliação periódica de desempenho, ela está lá sendo uma das situações da perda do cargo do servidor público, certo? Que será aí mediante o procedimento de avaliação periódica de desempenho, certo? Que aí vai ter lá as situações que o servidor ele deve atingir nessa avaliação periódica de desempenho, certo? E quando estamos aí falando da avaliação periódica de desempenho do servidor público, certo? Mesmo após a estabilidade, ela concretiza o princípio da eficiência, certo? Na administração pública, buscando garantir a qualidade dos serviços, estimular a melhoria contínua do desempenho e valorizar o mérito no serviço público. Beleza? Então, quando estivermos falando aqui de avaliação periódica de desempenho, estamos concretizando o princípio da eficiência, senhores. Ó, eficiência, certo? Gabarito aí da nossa questão número 1, letra C, princípio aí da eficiência. Beleza? Então, vamos aí para nossa próxima questão. Questão número 2, ó. Considerando a administração pública, assinala a alternativa correta, certo? Então, vamos ver aqui qual a nossa alternativa correta. Letra A, a investidura em cargo ou emprego público e as nomeações para o cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração depende de aprovação prévia em concurso público, de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei. Senhores, de fato, a investidura de cargo ou emprego público, ó, ela depende, certo, de aprovação em concurso público. Porém, aí ressalvadas as situações aqui de nomeação para o cargo em comissão, ó, certo? Essa situação aqui de nomeação para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração, ó, não depende aí de aprovação prévia em concurso público. Beleza? Então, alternativa aqui incorreta. Letra B, ó, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável 2 vezes por igual período. Senhores, o prazo aqui para o concurso público, sim, será de 2 anos, porém prorrogado aqui por igual período, certo? Ou seja, uma vez aqui por igual período, e não 2 vezes. Beleza? Letra C, ó. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas e títulos será convocado, mas não terá prioridade sobre novos concursados para assumir cargo
ou emprego na carreira, ó, mas não terá prioridade sobre novos concursados. Errado, certo? Está incorreta essa situação. Veja lá que durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas e títulos será convocado com prioridade, certo? Ele será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira, certo? Então, por esse motivo, letra C aí está incorreta, certo? Letra D, ó, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreiras no caso, condições e percentuais mínimas previstas em lei destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Perfeito, certo? Alternativa aí correta, nossa letra D. Perfeito aí, quanto a essas funções de confiança, certo? A destinação aí apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento, ok? E por fim aí nossa alternativa letra E, ó, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos expressamente na Constituição Federal. Pessoal, aqui a Constituição Federal ela não trata expressamente sobre o direito de greve, certo? Onde vocês vão poder encontrar isso aqui é lá na emenda constitucional número 19, certo? Lá na emenda constitucional número 19, que vai tratar aí sobre os termos e os limites, beleza? Mas a Constituição Federal ela não trata expressamente sobre esses termos, ok? Então, por esse motivo aí, letra E incorreta. Então, gabarito nossa questão número 2, letra D. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 3, ó. Referente à organização do Estado, assinala a alternativa correta. Então, vamos lá para a nossa alternativa correta. Letra A, ó. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio dos tribunais de justiça do Estado. Falando aqui do controle externo, será exercido com auxílio dos tribunais de justiça dos Estados. Pessoal, incorreto, certo? O controle externo das câmaras municipais será exercido com auxílio dos tribunais de contas, certo? Os TC aqui, ó, tribunais de contas do Estado ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, beleza? E não aqui do Tribunal de Justiça do Estado, certo? Então, alternativa aí incorreta. Letra B, ó. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. Pessoal, o quórum aqui previsto é de 2/3, certo? O quórum aqui previsto é de 2/3 e não a maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. Beleza? Letra C, ó. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Perfeito, certo? Os vencimentos aí do cargo do Poder Legislativo e do Judiciário não poderão ser superiores ao do Poder Executivo. Beleza? Aqui artigo 37, ó. Artigo 37, inciso 12. Vai dispor sobre essa situação, onde diz que os vencimentos dos cargos Poder Legislativo e Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Perfeito aí nossa alternativa aqui correta, letra C, beleza? Vamos ver aí nossas próximas alternativas, ó. Letra D. As pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável somente nos casos de culpa. Negativo, Cirus, tanto aqui no caso de culpa como dolo, beleza? Tanto nas situações aí de dolo ou culpa, não apenas aqui só culpa, beleza? E por fim aí nossa alternativa, letra E, diz o seguinte: extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável será aposentado, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até a sua adequada reintegração em outro cargo. Pessoal, é o seguinte, ó, de acordo com o parágrafo 3º lá do artigo 37, certo? Parágrafo 3º do artigo 37 vai dizer o seguinte, ó, extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, certo? Ficará em disponibilidade. Indisponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Beleza? Então, aí, alternativa é incorreta. Gabarito nossa questão número 3,
letra C. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 4. Ó. A nossa Constituição, em especial o seu artigo 37, ó, estabelece que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá os seguintes princípios. Estão falando aqui dos princípios da Constituição Federal. Senhores, questão aqui obrigatória de vocês acertarem, certo? Essa aqui é uma questão base aí para você que estuda administração pública aí na Constituição Federal. Então, vamos aqui trazer o mnemônico aí dos princípios expressos da nossa Constituição Federal, dispostos lá no artigo 37, certo? Ó, a administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios, ó, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, certo? Para que vocês não esqueçam desses princípios, vamos trazer aqui o seguinte mnemônico, ó. O tão conhecido LIMP, beleza? São os princípios aí expressos da Constituição Federal dispostos lá no artigo 37. Lembre-se do mnemônico aí, ó, do macete LIMP, certo? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, certo, senhores? Não esqueça aí jamais desses princípios aí expressos da Constituição Federal. Aí é o conhecimento básico aí que você que está estudando aí a parte de administração pública, beleza? Então, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, nossa alternativa aqui correta, no caso, será aqui a letra, vamos ver aqui, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, letra A. Ó. Já de cara, gabarito da nossa questão número 4, letra A, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que já na sequência aqui do nosso tão conhecido LIMP, beleza? Então aí gabarito da nossa questão número 4, letra A. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 5, ó. É aplicada qual das seguintes disposições ao servidor público da administração direta, autárquica ou fundacional no exercício de mandato eletivo? Então vamos ver aqui quais as seguintes disposições aplicadas aos servidores públicos. Letra A. Tratando-se de mandado efetivo federal, estadual ou distrital, esse servidor continuará a exercer seu cargo, emprego ou função. Senhores, nessa situação aqui, tratando-se de mandato eletivo federal, estadual, distrital, certo? O servidor ficará afastado. Ficará afastado, beleza? Então, ele não continuará aqui a exercer seu cargo, emprego ou função, beleza? Letra B, ó. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe obrigatório optar pela sua remuneração. Sendo obrigatório optar pela sua remuneração. Senhor, nessa situação aqui de prefeito, certo? Será facultado ele optar pela sua remuneração. Então, é facultativo, certo? Facultado e não obrigatório. Beleza? Letra C, ó. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, ó, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. E não havendo compatibilidade, lhe será facultado optar pela sua remuneração. Perfeito, senhor. Nossa alternativa aqui, gabarito letra C, certo? No caso aqui do mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, ele perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração de cargo eletivo, certo? Caso não tenha aí compatibilidade de horários, aí ele será facultativo, certo? Se ele vai escolher aí entre um ou outro, beleza? Então, gabarito é nossa questão número 5, letra C. Vamos ver aqui nossas próximas alternativas, ó. Letra D, ó. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandado eletivo, seu tempo de serviço não será contado para todos os efeitos. Senhores, ó, em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, certo? Exceto para promoção por merecimento, mas seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, ok? Então aqui, alternativa letra D, incorreta. E por fim, nossa alternativa diz o seguinte, ó, para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados com base nos últimos 5 anos. Senhores, aqui já a situação aí desatualizada, certo? Na hipótese aí de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá afiliado a esse regime no ente federativo de origem.
Beleza? Então, aí, nossa alternativa correta, letra C. Gabarito é nossa questão número 5. Então, vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 6, ó. Para o ato praticado pela administração pública estar revestido de legalidade, deverá atentar-se para o que prevêem os princípios consagrados na Constituição Federal de 1988, sendo que a sua não observância implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Diante dessa informação, assinala a alternativa correta. Então, vamos aí buscar a nossa alternativa correta, beleza? Letra A, ó. A investidura em cargo ou emprego público não depende de aprovação prévia em concurso público. Não depende de aprovação prévia em concurso público. Incorreto aqui já de cara. Depende sim, certo? Muito pelo contrário aqui. A investidura de cargo ou emprego público ela depende sim de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas intícias, de acordo com a natureza e a complexidade dos cargos e ou empregos, na forma prevista em lei, beleza? Então, alternativa A, incorreta. Letra B, ó. Apenas a investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, sem nenhuma ressalva. Sem nenhuma ressalva. Senhores, existe ressalvas sim, certo? É a situação, por exemplo, uma delas, a da nomeação para cargos em comissão, certo? Declaradas de livre nomeação e exoneração, que elas aí não dependem de concurso público. Então, em regra aqui, a investidura de cargo ou emprego público, ela depende de aprovação prévia em concurso público, só que existe sim as exceções. Então, por esse motivo aqui, a alternativa letra B está incorreta, certo? Letra C, ó. As nomeações para os cargos em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração dependem de aprovação em concursos públicos. Negativo. Acabamos de ver aqui que a nomeação para o cargo em comissão e declaração em livre nomeação e exoneração não depende de aprovação em concurso público, certo? Aqui está inclusa aí uma das ressalvas aí da investidura de cargo em emprego público. Letra D, ó, a investidura em qualquer emprego depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação ou exoneração, certo? Senhores, aqui é apenas as investiduras em cargo público de provimento efetivo ou emprego público, certo? E não aqui qualquer emprego, como disse aqui a alternativa. Não aqui qualquer emprego, mas apenas a investidura em cargo público de provimento efetivo ou emprego público, beleza? E letra E, ó, a investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concursos públicos, de prova ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Senhores, aqui perfeito, alternativa aí correta. Letra E, ó. Investidura de cargo é emprego público, beleza? Certo? Aprovação prévia em concursos públicos. Há ressalvas aqui, ó, para nomeação para o cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Então, gabarito da nossa questão número 6, letra E, certo? Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 7. Ó, de acordo com o que dispõe a Constituição Federal, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinala a alternativa com a sequência correta. Então, vamos ver aqui nossa sequência correta de acordo com nossas alternativas. Primeira alternativa, ó, a Constituição Federal prevê que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Perfeito. Primeira alternativa aí, verdadeira. Próximo, é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Também aí correto, verdadeiro, certo? É vedada aqui a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias. Terceira alternativa, os subsídios dos vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são absolutamente irredutíveis. Senhores, falso, certo? Não são absolutamente irredutíveis, pois o artigo 37, ó, lá no artigo 37... inciso 15, vocês vão poder conferir essa situação, que ressalva as hipóteses nas quais a irredutibilidade dos vencimentos será mitigada por normas constitucionais determinadas. Beleza? Então, aí, terceira alternativa, falso.
Próximo, ó. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público serão computados para fins de concessão de acréscimo ulteriores. Também aqui falso, certo? Por força aí do disposto do artigo 37, inciso 14, certo? Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, certo? Não serão computados. Beleza? Então, nossa alternativa aqui falsa. Então, ficamos aí com verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Nesse sentido aqui, gabarito da nossa questão, letra C, ó. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Beleza? Então, vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 8, ó. O regime republicano do Estado brasileiro leva à necessidade de que os cargos e funções públicas sejam acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Assim, a Constituição Federal impõe condições e limites em matéria de acumulação de cargos ou função pública, de modo que, em relação à administração pública, é vedada a acumulação remunerada de cargos, funções ou empregos públicos, exceto. Então, senhores, estamos falando aqui da situação de acumulação aí de cargos e funções, certo? De fato, nossa Constituição Federal, por regra, ela vai vedar a acumulação remunerada de cargos públicos, certo? Só que vai ter aí as exceções. Nós vamos ter aí algumas exceções, sejam elas, ó, a de 2 cargos de professores, certo? Pega o bizu aí, ó, 2 cargos de professor, certo? Um cargo aqui de professor mais um cargo aqui de técnico científico, um de professor mais um técnico científico, e 2 cargos aí ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Então, 2 cargos aí relacionados à saúde. Beleza? Então, nós vamos ter 2 de professores, um de professor mais um técnico científico e 2 aí cargos de profissionais da saúde, certo? Lembrando que sempre deve-se existir aí a compatibilidade de horários, beleza? Então, vamos lá para nossas alternativas, ó. Letra A de 2 cargos de professor, beleza, tá aí tudo bem, independentemente de compatibilidade de horários, negativo, que deve-se existir essa compatibilidade de horários, certo? Letra B, ó, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, beleza, independentemente de regulamentação profissional, negativo aqui, deve-se existir sim a regulamentação profissional, beleza? Então, por esse motivo, letra B incorreta. Letra C, ó, quando houver compatibilidade de horários, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico. Beleza, perfeito aqui, nossa alternativa, letra C, certo? Então, o gabarito da nossa questão número 8, letra C, de cargo de professor mais um técnico ou científico. Letra D, ó, quando se tratar de funções exercidas junto à sociedade e economia mista, correto, não existe essa previsão. Letra E, quando se tratar de empregos em autarquia, fundações e empresas públicas, regidos, portanto, pelo regime da CLT, também incorreta. Beleza? Então, só revisando que aqui, em regra, a nossa Constituição Federal ela vai vedar a acumulação remunerada de cargos públicos, só que existem aí as exceções. Vocês lembrem aí de 2 cargos de professores, a de cargo de professor com técnicos ou científico, e a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, certo? Com profissões regulamentadas. Beleza? Então, o gabarito da nossa questão número 8, letra C. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 8, ó. Carina é escrivã e trabalha na Polícia Civil de Goiás há 5 anos, adquirindo estabilidade no cargo. Com base na Constituição Federal de 1988, no que concerne aos servidores públicos, assinala a alternativa correta. Então, vamos lá para a nossa alternativa correta. Letra A, ó. Carina poderá perder o cargo em caso de sentença judicial, ainda que não transitada em julgado, desde que a condenação se refira à improbidade administrativa. Senhores, é incorreta, certo? O servidor público estava, uma das situações em que ele poderá perder o cargo em virtude de sentença judicial, certo? Porém, aí transitada em julgado, certo? Então, ainda que não transitado em julgado, não. Sim, aqui deve-se ter o trânsito em julgado, beleza? Então, a alternativa letra A é incorreta. Letra B, ó, Carina não poderá perder o cargo em razão de processo administrativo, ainda que assegurada a ampla defesa em razão do princípio da estabilidade. Senhores, aqui, alternativa incorreta.
Também aqui é uma das situações onde o servidor estável poderá perder o cargo em razão do processo administrativo, certo? Assegurado a ele aí a ampla defesa. Então, alternativa B incorreta. Letra C, ó. Se houver sua demissão, Karina poderá invalidar a decisão por meio de sentença judicial, ocorrendo sua reversão ao cargo anteriormente ocupado. Senhor, nessa situação aqui não será a reversão, beleza? Não será aqui a reversão, e sim a reintegração. Reintegração, beleza? Lá no parágrafo 2º do artigo 41, ele vai dizer que, invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, certo? Então, não aqui, reversão. Letra D, ó. Em caso de extinção do cargo de Karina, esta ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Perfeito, senhores. Alternativa aqui correta, letra D, da nossa questão número 9. Por fim, aqui, nossa letra E, ó. Em razão da natureza do cargo de Karina, a estabilidade no cargo de escrivão ocorre após 2 anos de efetivo serviço. Após 2 anos de efetivo serviço. Negativo, senhores. Aqui é após 3 anos. Beleza? E não 2 anos. Certo? A estabilidade aí será adquirida aí efetivamente após os 3 anos de serviço. Então, gabarito da nossa questão número 9, letra D. Vamos aí para a nossa próxima questão. Aí chegamos à nossa 10ª questão, finalizando a nossa bateria de questões a respeito da administração pública, certo? Vamos aí resolver nossa última questão aí dessa bateria de questões. Diz o seguinte, ó, analisa a seguinte situação hipotética. Márcio é servidor público efetivo da administração direta do Estado do Rio Grande do Norte, ocupando o cargo de contador. Caso Márcio venha a ser eleito prefeito, ó, eleito aqui prefeito do município de Natal, aí vamos ter as situações aqui, ver qual alternativa aqui está correta, ó. Letra A, será afastado do cargo de contador, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Senhores, correto aqui de cara, gabarito aí da nossa 10ª questão, letra A, certo? Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar sua remuneração. Aqui ele vai ser facultado, pode optar pela remuneração lá de contador ou a de prefeito. Beleza? Vamos ver aqui os erros das demais. Letra B, ó, será afastado do cargo de contador, sendo-lhe proibido optar pela sua remuneração. Negativo, não é proibido, e sim facultado. Letra C, ó, será exonerado do cargo de contador. Negativo, sim, ele pode optar pela remuneração de um dos 2 cargos. Aqui não tem nada a ver aqui com exoneração. Letra D, será demitido do cargo de contador. Senhores, ele será afastado e não demitido. Ele não vai ser demitido, e sim afastado do cargo, beleza? E letra E, perdão, perceberá as vantagens do cargo de contador sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, desde que haja compatibilidade de horários. Negativo, senhor. Essa situação aqui de compatibilidade de horários é para a situação lá de vereador. Vereador. Nessa situação aqui de prefeito, ele vai ter que optar aqui por um dos dois, das duas remuneração, beleza? Então, gabarito aí da nossa 10ª questão, letra A, finalizando aí 10 questões a respeito da administração pública, focando aí na Polícia Militar do Pernambuco. Você veio até o fim aqui, parabéns. Espero que eu tenha ajudado vocês. Deixa aí nos comentários aí quantas questões vocês acertaram. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente vai sanar a dúvida de vocês, beleza? Não esquece aí de seguir o canal, deixar aquele like, certo? E deixamos aí no link da descrição o nosso combo aí da Polícia Militar do Pernambuco. Vai te ajudar bastante aí nessa sua preparação. Beleza? Então até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.